bem? Olha, teremos uma videoaula agorinha Não me diga! sobre potenciação, tá bom? Sabe aquelas dúvidas básicas? O que eu faço com os expoentes numa multiplicação, divisão? Como fazer? Como simplificar as expressões? Número elevado a um expoente negativo? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O que é isso? Não lembro? Ou nunca vi? Então vem comigo, tá bom? Nessa videoaula teremos então... Onde é que eu tô? Quem foi que... Fala o que aconteceu. Nós teremos então um assunto para explorar. Potência. Não gostei. Oi, pessoal. Então, vamos continuar o assunto de potenciação. Aqui está uma bibliografia sugerida, tá bom? De pré-cálculo e tem N livros sobre o assunto. Bem, por que estudar potenciação? Bom, ela serve para encurtar produtos de fatores que se repetem. Então, para você não ficar escrevendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós utilizamos essa notação aqui de potência, tá certo? Onde x nós chamamos de base, m o expoente. E podemos ler x elevado a m, ou potência de base x e expoente m, tá ok? Então aqui, olha, x elevado a 2, mas o mais comum é x ao quadrado. Então, nesse caso, a base é x, tá certo? E o expoente é o número 2, tá ok? Muito bem. Bom, então você pode escrever x elevado a m como esses produtos aqui, tá certo? Até a enésima potência, tá ok? Bom, então vamos desenvolver essas potências aqui, ó. 3 ao quadrado. Bom, o que significa 3 ao quadrado? Significa 3 vezes 3, que é 9, tá certo? 2 à quarta. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Meio ao quadrado. Então, meio vezes meio. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, meio ao quadrado é 1 quarto. Menos 1 elevado à sexta potência. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, tá certo? Vezes menos 1. Então, se alguém está estranhando, esse pontinho aqui significa multiplicação também, tá? Então, olha só, eu coloquei 6 vezes o 1, né? O menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Então, ó, mais 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Vezes esse menos 1 vai dar mais 1, tá certo? Então, vai ficar, ó, 1 que multiplica menos 1 vezes menos 1. Então, ó, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, tá certo? Porque na multiplicação, sinais iguais vai dar positivo, ok? Então, aqui eu já vou adiantar uma propriedade para vocês. Todo número elevado a um expoente par, 2, 4, 6, 8, ele vai ser sempre positivo, tá certo? E todo número elevado a um expoente ímpar conserva-se o sinal da base. Então, se é negativo, ele vai continuar sendo negativo. Se é positivo, permanecerá positivo, ok? Muito bem. Agora eu vou passar para vocês algumas regrinhas de potenciação. Então, por exemplo, multiplicação de potências de mesma base.
Então, quando eu multiplico duas ou mais potências de mesma base, o que nós deveremos fazer? Conservar a base, ou seja, mantém a base, tá certo? E soma-se os expoentes. Então, olha, x elevado a m vezes x elevado a n, eu mantenho a base x e vou somar os expoentes m mais n, ok? Muito bem. Então, nesse caso, ó, isso só serve de mesma base, tá certo, pessoal? Mesma base. Então, olha, a ao cubo vezes a elevado a menos 2 vezes a elevado a menos 2. Então, aqui, olha, eu tenho a mesma base, que é a. Conservo essa base e somo os expoentes. Ó, 3 menos 2 menos 2. Então, olha só, repito aqui a base. 3 menos 2, 1. Tô fazendo devagar, tá? 1 menos 2 menos 1, tá ok? Então, essa multiplicação aqui, de potências de mesma base, vai ser igual a elevado a menos 1, tá certo? Muito bem. E aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos 1 vezes 2 à quarta. Então, eu mantenho a base e somo os expoentes, tá certo? Então, olha só, 2 com menos 1 vai dar 1. 1 mais 4, 5. Então, isso aqui vai dar 2 à quinta, tá certo? Muito bem. Agora tem um desafio para vocês aqui, ó. Dica, gente, tentem fazer antes de eu dar uma pausa aí no vídeo e façam aí onde vocês estiverem, tá? Para ver se vocês acertam. Bom, então, tarará, quem acertou, parabéns. Quem não acertou, vem comigo e vamos ver aonde foi o erro. Então, aqui a gente tem um problema. O 9 não é a mesma base de 3, tá certo? É isso. Só que, o que a gente sabe? Eu posso fatorar esse 9, tá certo? Então, ó, 9 dividido por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Então, olha só, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, mas não posso esquecer que ele está elevado ao quadrado, tá certo? Vezes 3 elevado a menos 4. Então, aqui, ó, 3 ao quadrado. E esse 2 com esse 2 eu multiplico. 2 vezes 2 vai dar 4. Vezes 3 elevado a menos 4, tá certo? Agora sim, gente, eu tô com a mesma base, tá vendo só? É o 3. Então, eu vou manter a base e somar os expoentes, ó. Então, 4 menos 4 vai dar 0. Sobrou, então, 3 ao quadrado, tá certo? Parabéns aí para quem acertou o desafio. Bom, e na divisão? Quando eu estou dividindo potência de mesma base. Então, quando dividirmos duas potências de mesma base, eu vou conservar a base aqui e vou subtrair os expoentes. Olha, x elevado a m dividido por x elevado a n é a mesma coisa que x elevado a m menos n, tá certo? Então, nesse caso, ó, eu tenho a mesma base, eu vou repetir, tá certo? X, e vou subtrair os expoentes. São 3 menos, cuidado que esse expoente é negativo, menos 2, tá certo? Então, x, 3 menos com esse menos vai dar mais. Então, x elevado à quinta potência. Aí, acabou, tá certo? Só cuidado com o sinalzinho, tá bom? Então, aqui, olha, 5 é minha base. Subtrai os expoentes. Então, ó, 5 elevado a 1. Que a gente, né? 5 elevado a 1 é o próprio número mesmo, tá certo? Muito bem. Outra regrinha de potência que vimos lá no desafio. Potência de potência. Conservo, ó, potência de potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, aqui vai ficar A2 vezes 3.
A elevado à sexta, tá certo? Aqui, mantenho, conservo a base e multiplico os expoentes. Então, ó, menos 2 vezes 4, menos 8, tá ok? Muito bem. Bom, potência de expoente nulo com base x diferente de zero. Então, olha só, quero mostrar que x elevado a zero é igual a 1, tá ok? Então, todo número elevado a um expoente nulo, ou seja, todo número elevado a zero, vai dar sempre 1. Por que isso? Vamos supor aqui que eu tenho, ó, x elevado a zero, concorda que é a mesma coisa que x elevado a 1 menos 1? Não é isso? 1 menos 1 dá zero. Mas pela propriedade, quando eu estou subtraindo os expoentes, eu tenho uma divisão, tá certo? De potências de mesma base. Opa. Então vai ficar, ó, x, tá certo? Elevado a 1 sobre x elevado a 1, tá certo? X elevado a 1 sobre x elevado a 1, eu estou dividindo coisas iguais, tá certo? Exatamente igual. 1 dividido por 1 é 1. 2 dividido por 2 é 1, tá certo? Então, x elevado a 1 dividido por x elevado a 1 vai dar 1. Então, por isso que x elevado a zero é igual a 1, tá ok? Entenderam? Aqui, olha, eu só coloquei uma outra maneira de representar o zero. O menos 1 dá zero, tá certo? Um exemplo. Muito bem. Bom, lembra que eu falei lá no início do vídeo? Expoente negativo? O que é isso? Eu não lembro. Então agora, vem comigo que vocês vão ver. Então, olha, uma potência de expoente negativo, por exemplo, aqui, ó, x elevado a menos m, x elevado a menos m é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a m, tá certo? Então, aqui, ó, 2 elevado a menos 1 é o inverso do número, 1 sobre 2. Isso tudo elevado a 1. 1 elevado a 1 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2, tá certo? 2 elevado a menos 2. Então, ó, é o inverso dele, 1 meio, né? Meio elevado ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. 2 ao quadrado vai dar, ó, vou fazer devagar aqui para vocês verem, tá? 1 quarto, ok? 5 elevado a menos 3, o inverso dele, elevado ao cubo. Então, vai dar 1 ao cubo, elevado a 5 ao cubo. 1 sobre 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, tá certo? 125, né? Ok? Muito bem. Bom, expoente de um número fracionário, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui um expoente fracionário, x elevado a m sobre n. Então, aqui é uma outra maneira de eu estar apresentando radicais, tá ok? Então, ó, o m é a potência do meu x e o n tá aqui no meu radical, tá ok? Então, ó, 4 elevado a meio. Então, é a mesma coisa, ó, raiz quadrada, certo? De 4 elevado a 1. Então, raiz quadrada de 4. A gente vai ter vídeo também sobre isso, mas eu vou colocar aqui que é igual a 2, tá certo? Então, olha só, potência de produto. Eu vou aplicar, se eu tenho aqui uma potência de um produto, eu aplico cada termo à minha potência. Então, aqui, ó, x elevado a 4, y elevado a 4, tá? 2 elevado a 4, x elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16x a quarta. Potência de uma divisão. Eu aplico cada expoente a cada termo. Então, ó, por exemplo, se eu tenho aqui 2 terços, tá certo? Ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. 4 nonos, tá certo? Muito bem. Então, pessoal, essa era a videoaula de hoje, tá? Que eu separei para vocês.
de hoje, do tema, tá certo? De potenciação. E já dou um spoiler aí para o próximo vídeo no tema, que vai ser de exercícios. Então, bom estudo. Dúvida, posta lá no canal. Temos o Instagram, Matemática Básica é Coisa do Passado, hashtag isso aqui não. Então, deixa lá seus comentários, me adiciona lá no Instagram, que eu vou tirando as dúvidas na medida do possível, tá certo? Um abração a todos.